Salve, salve quebrada, como é que vocês estão? Bom, ontem eu fui no cinema e eu fui assistir Shazam 2, Fúria dos Deuses. E eu vim nesse vídeo, eu tô num lugar um pouco diferente, acho que vocês já perceberam. Tô aqui no meu trabalho, tô no meu intervalo, eu vim aqui conversar com vocês rapidinho sobre esse filme. Porque eu acabei chegando tarde ontem, fui colocar meu filho para dormir, acabei dormindo junto. Mas eu tinha planejado para fazer o vídeo, mas não deu certo. Eu falei, então hoje eu vou gravar lá um pouquinho mais cedo para subir esse vídeo no período da tarde, beleza? Então assisti Shazam 2, Fúria dos Deuses, Shazam, Fear of Gods. E eu vim comentar com vocês as minhas impressões desse filme. Vai ter o bloco primeiro, obviamente, sem spoilers. E depois o bloco com spoilers e também falando das cenas pós-créditos, que você deve estar curioso. Mas tudo isso é só depois da vinheta. Bora lá? Vamos falar direto de Shazam? Não se esquece de deixar sua curtida, se inscrever no meu canal, ativar o sininho, a famosa notificação, para que você não perca nada que eu tenha postado aqui. E assim que chegar um vídeo novo, vai aparecer uma notificação no seu celular, tablet, telefone, computador, tudo que for ligado ao meu canal, avisando que eu coloquei um vídeo novo. Então, direto ao assunto, Shazam 2 é bom? Eu achei o filme muito, muito legal, muito divertido. A impressão que eu tenho é que o filme ele foi pessimamente divulgado. Então quando você teve lá o primeiro Shazam, eu gosto muito do filme, eu acho o filme muito bom, de verdade. Eu acho um filme muito bom. Ele foi lançado na mesma janela, né? A gente fala ali no intervalo de tempo em que tinha Vingadores Ultimato. Isso aí, foi uma burrice colossal, uma burrice gigantesca lançar aquele filme na mesma janela de Vingadores Ultimato, que é hoje o filme de maior bilheteria da história, né? Tá, beleza, tem o Avatar ali, mas o Avatar lançou 200 vezes. Então era óbvio que a galera não ia no cinema para assistir Shazam, que até então é um herói, não é classe A do panteão da DC, é um herói classe B ou talvez até C, dependendo de onde você queira encaixá-lo, e deixar de ver o que seria o desfecho de 25, 30 filmes da Marvel ao longo de 10 anos. Então foi uma puta burrice. Foi um filme que poderia, se lançado numa janela um pouco diferente, ter feito mais público, ter feito mais bilheteria, porque é um bom filme, é um filme legal. E a galera que assistiu o primeiro Shazam gostou do filme, né? Aquela trama ali do Billy Batson em busca da mãe dele, de ser um menino que foi abandonado. Toca num tema que geralmente em filmes de super-herói a gente não vê. Essa questão da adoção de crianças órfãs e tudo mais. A gente tem o Bruce Wayne, a gente tem alguns outros heróis que são órfãos, mas não lida com o drama deles encontrarem uma família. E eu acho que o Shazam trabalha isso, tem um potencial grande ali, mas como o filme é bem infantil, porque é uma criança literalmente que tem poderes, então esse texto, né, sobre a adoção, ele é um pouco suavizado. Aqui nesse filme você tem uma maturidade maior, você percebe que os personagens cresceram naturalmente pelo visual deles, mas você também entende que a maturidade deles, ela é mais presente aqui. Tem as questões das brincadeiras, óbvio que tem, porque você está falando ainda assim de crianças que literalmente usam uma única palavra e se tornam deuses, né, ou pessoas com poderes de deuses. Então é óbvio que essas crianças vão vislumbrar. E galera, assistindo o filme de coração, eu dei muita risada, muita risada. Ah, Pedro, mas boa parte dos vídeos que você faz é criticando esse humor infinito. Eu já falei pra vocês que existem ressalvas, porque tem personagens que são originalmente cômicos. E tem personagens que não são cômicos e que se transformam cômicos no cinema para sempre vender a ideia de um filme divertido, que dê risada, e às vezes não encaixa, porque a piada é forçada. O caso do Shazam, por exemplo, tem uma piada lá, que é uma menininha falando que uma das irmãs, né, falando uma pra outra ali, mas ela falou que tinha ido no oftalmologista, e na verdade ela tinha ido encher a cara, ela estava bêbada, saca? E aí a irmãzinha não percebeu, então ela é uma super heroína, que você olha ali o personagem maior de idade, e aí na hora que elas estão fazendo essas brincadeiras, você percebe que a ingenuidade da criança interior dela ainda assim tá se deixando visível, e a cena é engraçada, a cena é bem feita. Então eu ri muito em várias cenas do filme. Tem uma cena específica, vou deixar pro bloco com spoilers, que vai aparecer a Mulher Maravilha. Acho que não é spoiler porque tá nos trailers, tá no comercial, mas essa cena específica, nossa senhora, mas eu chorei de rir, velho. O cinema assim foi abaixo dando risada, porque a cena é incrivelmente engraçada. Ela faz uma brincadeira
com a cena do Superman do primeiro filme, o David Sandberg. Você vê que ele gosta e que ele faz milagre aqui nesse filme, porque o orçamento é de 100 milhões. Nossa, mas 100 milhões é muita grana, Pedro. Sim, mas nós estamos falando de um blockbuster. Para vocês terem comparação, o Adão Negro, que veio antes, que está dentro desse universo do Shazam e a gente já sabe que não vai continuar, gastou muito mais bilheteria e entregou um filme muito pior. Mas muito pior. Então você geralmente, quando vem um filme de Hollywood, esses blockbusters, principalmente Marvel e DC, eles flutuam entre 150, 200 a 250 milhões de dólares. Aqui é 100 milhões, já incluindo efeitos, tudo finalizado. Então algumas coisas aqui são impressionantes. O dragão do trailer é incrível no filme, é lindo. Você olha e fala, caraca, é um dragão de madeira. O CGI é muito, muito bem feito. O que dá a entender é que no primeiro ato ali, tem até uma cena que mostra eles numa ponte, o CGI ele tá um pouco inacabado, meio mal feito ali, que você percebe que a galera não quis investir nessa cena, porque é uma cena no dia, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, então boa parte das coisas para pessoas que não estão acostumadas com o cinema passa despercebido, você vê aquela cena, legal, beleza, pegou o carro aqui, mas para as pessoas que já estão acostumadas com o cinema, os críticos, principalmente, que batem muito nessa questão, eles vão perceber, falar, isso aqui é totalmente fundo verde, tudo aqui é CGI. Lógico que o dragão é CGI, qualquer pessoa com 2 de QI sabe que um dragão é CGI, só que o dragão é muito bem feito, então dá literalmente a sensação que é madeira, em algum momento ali se movimentando, e aí você coloca o CGI em cima. Ficou muito legal, então a impressão que dá é que o terceiro ato inteiro eles deixaram toda a grana dos efeitos especiais para essa cena, e a cena é incrivelmente bonita, tá? E ela é no escuro. Geralmente o que os estúdios fazem? Pega as cenas, coloca o filme de noite, né, a cena de noite, porque ela maqueia o CGI, só que ela tem muita luz nessa cena por conta dos raios do Shazam, então é muito perspectível a questão do que está acontecendo ali naquela cena. É bonita, de verdade. Bom, o que eu achei, enfim, do filme, né? Muito divertido, as atuações são legais, o Lucy Liu tá à vontade no personagem, a Ellen Mirren tá à vontade no personagem. A impressão que dá é que essas atrizes são atrizes de grande calibre, de grandes produções, elas pegaram esse filme para se divertir. Elas estão à vontade no filme, é legal as cenas que elas aparecem, elas são imponentes. Tem uma diferença entre as duas irmãs, né, que são filhas de Atlas, né, um dos titãs, e isso fica muito visível no filme, é legal. O filme tem alguns plots, não vou mentir pra vocês, tem algumas cenas ali que a galera esboçou até chorar no cinema, né, mas tem plots, tá, isso eu posso falar, isso não é spoiler. Tem participação especial, vocês já sabem, a Mulher Maravilha tá no filme, e a cena dela, apesar de ser uma cena rápida, é uma cena muito importante. Gostei da trilha sonora. Como eu disse pra vocês, as piadas, todas elas funcionam. Assim, de 90% de 100% das piadas, 90% funcionam. Tem uma outra ali que você vê que eles estão tentando fazer uma piadinha, mas às vezes você não dá risadinha, mas desce. Coisas que eu não esperava ver no filme e eu gostei muito. A ambientação dos reinos mágicos me lembrou em alguns momentos de Harry Potter, né? Então é muito legal. Tem uma caneta que ela escreve o que você fala. As cenas dessa caneta, elas são muito boas, muito divertidas, tenho certeza que vocês vão dar risada. Tem uma cena lá que inclusive me lembrou Monstros S.A., que são várias portas que eles conseguem se locomover através do reino mágico. Bem legal, visualmente também bem feita a cena ali. Então a parte mágica que é explorada nesse filme, que não tem no primeiro, muito legal, agrega muito pro filme. Você fala, pô, aqui realmente eu tenho um mago. Aqui eu tenho um mago. Tem uma cena específica com o Mago Shazam original, que dá os poderes pro Billy, que elas são muito boas. E o que eu acho mais legal, o filme ele não perde o coração. Ele volta a trabalhar a trama da criança órfã que busca um lar, e agora o Billy tá para fazer 18 anos, então isso tá incomodando ele, porque ele não sabe se a família vai querer ficar com ele. O filme trabalha com esse dilema dele chamar a moça que o aceitou de mãe, e na medida em que o amigo dele tá apaixonado, tá? Então eu acho que o filme ele trabalha com muitas coisas legais sobre a juventude, de maneira muito simples, mas de forma significativa para quem está assistindo. Não precisa ser uma parada adulta porque adultos estão indo. A mensagem é para crianças, porque lembrando,
A família Shazam são crianças que recebem poderes de deuses e acabam ficando poderosas, acabam ficando super-heroínas, mas ainda assim são crianças. Então o filme ele não perde esse aspecto. É um filme de criança para crianças, com temáticas que podem ser abordadas por adultos e com cenas que podem ser visualizadas tanto para crianças como para adultos. Outras coisas legais do filme, os monstros, o CGI também está muito legal. Os monstros eles não são simplesmente jogados, é tipo assim, aquela ideia de Hollywood de vamos fazer mais e maior, sem a ideia da qualidade. Vamos enfiar monstro aí, faz sentido como eles aparecem. Essa cena só tem um pouco ali de conexão que você fala assim, mano, tá parecendo muito monstro, como que esses monstros vão ser combatidos? E aí a ideia de combate eu não gostei, eu achei que foi uma facilitação assim, podre, né? Mas ela tem uma propaganda ali que eu falei, não, pra que fazer isso? Estava indo muito bem essa cena dos monstros, mas é legal a cena, mas você vê que ela ali ela é bem tosca, no sentido assim, de, tipo, você tem muitos monstros, como vamos combater esses monstros? A resolução é uma facilitação narrativa absurda e você vai se sentir incomodado, eu tenho certeza. Mas vai comprar a ideia. Agrega ao universo DC? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque as cenas pós-créditos, que eu vou falar no bloco com spoilers, elas não necessariamente querem dizer que é o novo DCU. Não necessariamente, eu vou explicar isso pra vocês. Tem drama no filme? Pouco, mas tem uma cena ali que eu fiquei emocionado, eu confesso, porque ela tem uma carga dramática ligada ao primeiro filme, e ela tem uma carga dramática até pra nós que temos mães, né? Tudo bem se você estiver assistindo esse filme, se não tiver mais a sua mãe, enfim, mas você vai lembrar em algum ponto sobre isso, e essa cena ela é significativa, ela tem um peso dramático narrativo que eu acho que funciona. Poderia ser mais explorada? Sim, mas é um filme, novamente, para crianças, tá? Então, não dá para esperar muito que uma criança, se declarando pro pai e mamãe, faça um poema sei lá, do Machado de Assis. Não dá, gente. Então, vamos com calma, porque a galera pesa muito a mão na crítica da DC. Pedro, esse filme vai revolucionar o cinema? Não. Esse filme é uma obra de arte? Não. Esse filme, ele é um dos melhores da DC? Não sei, eu confesso, porque os gostos que eu tenho, quando eu olho assim o grande público na internet, galera, eu não gosto do Batman vs Superman, não gosto do Snyder Cut, e esses filmes pra mim estão ainda ali no topo, flutuando, mas esse filme ele não deixa a desejar, porque ele agrega tudo que o cinema de super-herói que a gente consome tem cena dramática, tem cena de aventura, tem cena galhofa lá, tosca, cringe, né, que a gente brinca na internet, de super-heróis com aquelas roupinhas, tá tudo ali. Vilões, destruição pra caramba, monstros, poderes, tem tudo isso no filme. Mas é uma forma honesta, não é um filme que é vendido, nós seremos o maior épico de todos os tempos. Então todas as críticas que eu li e depois que eu assisti o filme eu entendi isso. É um filme que se entende como um filme família, é um filme que se entende como um filme de humor, e um humor puro, um humor de crianças com poderes. E você percebe que as piadas funcionam exatamente por isso, porque é uma criança fazendo a piada e você olha e fala, caraca, essa piada foi muito boa, velho. Então assim, vão assistir o filme no cinema. É um filme que a gente não sabe qual que é o futuro, porque vai depender da bilheteria. Então se o filme tiver uma bilheteria boa, pode ser que ele seja renovado. Se não tiver, a gente não sabe. Das pistas que o James Gunn tem dado, dá a entender que o Zachary Levi e possivelmente a família Shazam vão continuar no novo DCU. Mas como eu disse pra vocês, só com a cena pós-créditos não dá pra confirmar isso, beleza? Então bora pro bloco com spoilers, que talvez vocês já estejam curiosos, e eu vou contar o que acontece nas duas cenas pós-créditos e no final do filme, fechou? Bom, o que tá rolando no filme? A cena mais engraçada do filme é o Billy, ele tá dormindo e aí ele tá sonhando com a Mulher Maravilha, e essa cena é uma brincadeira bem legal do David, que ele faz o seguinte: a galera odiou que eu não mostrei o rosto do Superman por conta de todos aqueles problemas do Henry Cavill, agenda, horário, enfim, tudo isso. Então ele mostrou só até aqui o Superman, só o do dorso. E aí ele tá sonhando com a Mulher Maravilha e aparece primeiro ele na frente dela, conversando, tendo um encontro, e aí ela levanta e a gente só vê o cabelo. Quando ela se vira, a câmera mostra cortada. Eu já falei, que merda, vai fazer essa bosta de novo. Mas eu já sabia que ela ia aparecer porque eles tinham divulgado um spot de televisão que mostra o rosto dela inteiro. Então eu falei, nessa cena aqui, talvez ela vai encontrar a família e eles vão ter uma ideia. Quando ela vira e a câmera sobe, é o rosto do Mago Shazam, porque o Mago Shazam tá tentando mandar uma mensagem
Então fica o corpo da Mulher Maravilha com o rosto do Mago Shazam. É muito, mano, muito engraçado. É visualmente muito bizarro. E a galera do cinema pirou de dar risada, porque é muito boa a piada. É uma criança tendo um sonho com uma super-heroína que ela acha bonita. Por isso que eu falei pra vocês, as piadas funcionam porque são piadas ingênuas. São piadas incríveis, não é aquela piada que é forçada. Vamos forçar uma piadinha aqui, tipo aquela cena do Flash caindo em cima da Mulher Maravilha, que só o Joss Whedon achou que a galera ia achar incrivelmente legal. Então essa cena é muito engraçada. Tem uma outra cena incrível, que é a Ellen Mirren recebendo a carta, a Éspera, e aí a carta, ela escreve o que o cara tá falando. Então o Shazam fala, queridas filhas de Atlas, não sei o que, aí ele, coloca isso aí a carta tá, coloca isso aí. E aí ela fica lendo a carta e o que o Shazam tava falando na hora pra ser escrito na carta. A cena também é muito boa, velho. A cena é muito engraçada. Então tem muita coisa legal aqui no filme. A piada do Velozes e Furiosos, a piada da Calice. Tem uma piada do Shazam, que ele fala, Capitão Marvel, que é o primeiro cara que dava vida à série animada, à série de televisão do Shazam. Ele fala, você podia ser o Capitão Marvel. Então tem vários easter eggs também legais. E aí, vamos direto, cena pós-créditos. A primeira cena pós-créditos, ela tem uma ligação com o final do filme, porque o Billy morre, tá? Ele faz um sacrifício para poder derrotar o dragão e derrotar a personagem da Lucy Liu. Então ele fica zoado mesmo, porque ele pega fogo, então ele fica pique Tony Stark. A galera chega a enterrar ele, só que o Mago Shazam fala que ele poderia até ressuscitar o Billy, contanto que ele tivesse de volta a magia do cajado. Só que ele fala, não tenho mais nenhum deus ou semideus que possa ajudar a fazer isso. E aí ela fala, eu posso ajudar. Aparece a Mulher Maravilha da Gal Gadot, rosto, tudo bonitinho, toca a música dela, o cinema também pirou. E aí ela pega lá o cajado, ela coloca os poderes dela de semideus, a filha de Zeus, filha de Zeus ou de Ares, agora até me fugiu, porque ela tem algumas origens diferentes, eu não lembro como ela tá no DCU, mas enfim, ela faz isso, o Billy sai do chão, né, já como o Shazam, depois ele volta ao normal e ele tenta puxar um encontro com ela fala pra ele resolver outras coisas, mas a cena também é muito legal. E aí, no pós-créditos, ele tá, tipo, brincando, né, de ficar tirando raios e destruir as coisas, e aparece a Harcourt, né, e o Economus, né, da equipe da Força Tarefa X da Amanda Waller. Então, eles estão trocando ideias, falam, a gente veio aqui conversar com você, a Amanda Waller pediu pra te recrutar pra um super time. Ele já fala, tô dentro! E aí eles olham e falam, nossa, mas foi tão fácil assim. E qual que é o time? É a Liga da Justiça? Ela fala, não, é a Sociedade da Justiça. Ele fala, nossa, mas por que nomes diferentes? Não sei o que, não sei o que lá. Ele fala, poderia ser um grupo dos Vingativos, algo assim, fazendo referência aos Vingadores. Então dá a entender que ele vai fazer parte da Sociedade da Justiça, só que a gente não sabe se é a Sociedade da Justiça nova, James Gunn, porque a gente já sabe que no novo DCU, o núcleo do Pacificador e do Esquadrão Suicida, que tem a Emilia Harcourt, que tem o John Economos e a Amanda Waller, segue no novo DCU, o próprio James Gunn já confirmou isso, ou a gente não sabe se essa cena foi gravada antes de toda essa mudança, e aí considerava os membros que restaram do Adão Negro, que foi o Gavião Negro, a Ciclone e o Esmaga-Átomo, lembrando que o Senhor Destino morreu, e o Adão Negro estava até então preso lá na ilha de Kahndaq com a supervisão da Amanda Waller, então a gente não sabe se essa cena especificamente ela está conectada com o DCU que vai sofrer o reboot, ou se ela já está conectada com o novo DCU do James Gunn. O que a gente sabe é que possivelmente o Zachary Levi vai ser utilizado, pode ser que ele apareça num filme, pode ser que ele tenha um filme solo, isso também pode depender da bilheteria. Mas a cena também é legal, é uma cena divertida, e esses dois personagens têm uma química muito boa à la James Gunn. Sempre uma piadinha alfinetando um ao outro. E aí a segunda cena pós-créditos, que é bem lá no final do filme, eu acho que ela não é tão impactante, nem talvez precisasse, mas ela faz referência com a primeira cena pós-créditos do primeiro Shazam, que é quando o Dr. Sivana foi preso e ele encontra aquela minhoca, o Dr. Cérebro, e aí nessa nova cena ele segue preso, ele fala que ele já tá preso há 2 anos, vai fazer 3 anos que ele tá preso, ele tá barbudo, e aí a minhoquinha volta de novo pela janelinha e começa a falar sobre um plano maligno, que ela tá quase conseguindo completar isso, e aí ela vai embora. Então essa cena pra mim não funcionou, não é legal, não tem nenhum easter egg ali do que possa vir, só fala de um plano maligno sem citar nenhum nome, nada. Se passou despercebido, eu peço desculpas. Se eu descobrir o que tem a ver essa cena, depois eu trago essa informação pra vocês. Mas passei, tá? Passei. Então pra mim, cena pós-créditos primeiro muito boa, final do filme muito, muito bom. O filme é uma obra-prima? Não é,
É um roteiro básico, mas eficiente, diferente do roteiro básico, por exemplo, do Shazam, do Adão Negro, que é só pancadaria, que eu gostei do filme, porque eu achei legal ver aquela pancadaria naipe anime, mas não tem história. Aqui tem uma história assim, e as cenas do Billy, que eu falei pra vocês que eu quase me emocionei, é ele falando que amava a moça que o adotou, porque ele chora falando que estava preocupado que ele ia fazer 18 anos e ia possivelmente ser retirado de casa, falar que jamais ia fazer isso. E ele fala eu te amo, mãe, e vai lá lutar com ela. E depois, quando ele faz o sacrifício, né, ele fala que nunca tinha tido nada, que ele perdeu a mãe, que ele perdeu o pai, a mãe abandonou ele, e que dessa vez ele tinha pessoas que ele se importava e que ele queria que essas pessoas continuassem vivas. Ele vai pra luta, ele morre mesmo na luta, e depois ele ressuscita, uma piada, mas é a piada que aparece a Mulher Maravilha. Então, galera, essa daí é a minha impressão sobre Shazam, sem spoilers, com spoilers, falando das cenas pós-créditos, do que eu achei, o que pode vir. Deixa nos comentários se você pretende assistir o filme. Assista, se você puder, é muito legal. Se você achar que o filme é ruim, pelo menos você vai dar risada. E eu acho que você não vai achar que o filme é ruim, beleza? Então não se esquece de sair antes de curtir, se inscrever no meu canal, ativar o sininho e valeu!